Nascido em Vassouras, no Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso é bacharel em Direito pela UERJ. Formou-se em 1980. É criador do programa de pós-graduação de Direito Público da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um dos mais reconhecidos do Brasil. Também é mestre em Direito pela Yale Law School e doutor em Direito Público pela UERJ. Publicou artigos no Brasil e no exterior. O ministro Roberto Barroso é autor de inúmeras obras, entre elas Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo e o novo direito constitucional brasileiro, contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição no Brasil. Atuou nos setores público e privado. Em 2013, Luiz Roberto Barroso foi indicado pela Presidência da República para ocupar a vaga que era do ministro Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. Está no ar o segundo episódio de História em Justiça, um programa que resgata a memória do Brasil e do Poder Judiciário por meio de arquivos e histórias dos tribunais. Hoje eu tenho a satisfação de receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro fez história ainda como advogado. Atuou em casos de grande repercussão, como o da interrupção da gravidez de fetos anencefálicos, o reconhecimento da relação homoafetiva e a pesquisa com células-tronco. Já ministro da Corte, Barroso votou pela criminalização da homofobia e restrição do foro privilegiado, entre outros julgamentos de relevância para o Brasil. Ministro, temos uma enorme honra de tê-lo aqui conosco. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Em sua sabatina no Senado, indagado sobre qual era a sua ideologia, o senhor disse que se baseava em dois pilares: na defesa intransigente dos direitos fundamentais e na convicção de que a economia privada é mais eficiente do que a economia planificada. Por acaso esses 6 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal mudaram essas concepções? Não, pelo contrário, reforçaram as minhas convicções. Eu não sou um liberal de formação. A minha geração toda era uma geração que tinha muita confiança no Estado como protagonista da história e como o grande condutor da emancipação das pessoas. E ao longo do tempo a história que nós visualizávamos não se confirmou. E, portanto, desde a queda do Muro de Berlim, o mundo constatou que o modelo, o modo de produção fundado na propriedade privada e na livre iniciativa gerava mais riqueza. E como a finalidade última do processo civilizatório é fazer a vida das pessoas melhor, o que você deve se preocupar é o que gera mais riqueza e como distribuí-las adequadamente. E no Brasil, onde o Estado é apropriado privadamente há 500 anos, e a presença do Estado na economia geralmente é para empresas estatais povoadas de de pessoas que fazem coisas erradas, eu me tornei ainda mais convicto de que democratizar a participação do Estado é tê-lo como regulador, mas ter a iniciativa privada gerando riqueza. Eu sou muito convencido disso, mas não é uma visão conservadora, é uma visão progressista, é porque eu acho que isso é melhor para quem precisa. Observando a população e várias personalidades, percebe-se que o senhor ganhou alguns fãs aqui no Supremo Tribunal Federal e o senhor ganhou alguns adversários também aqui no Supremo Tribunal Federal. Talvez porque confundiu-se progressismo com uma certa leniência com a corrupção. O senhor acha que enxergou alguma novidade com relação à opinião pública? Olha, eu não sou uma pessoa que se mova por opinião pública, eu me movo por valores e eu cultivo valores consistentes há muito tempo atrás, há muitos anos. O que aconteceu no Brasil, eu penso de ruim, foi que parte do pensamento progressista se sentiu obrigado a fazer uma defesa da corrupção. E eu não embarquei nessa carruagem. Independentemente das minhas preferências pessoais e das minhas preferências políticas, uma vez que você vire juiz, a sua lógica deixa de ser uma lógica amigo-inimigo e passa a ser uma lógica certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. E, portanto,
para te dar alguns exemplos, o que aconteceu na Petrobras foi muito triste, foi muito feio o que aconteceu na Caixa Econômica Federal, o que aconteceu nos fundos de pensão, o que aconteceu em quase todos os grandes contratos públicos existentes no Brasil. Nem acho que começou agora, não, vem de longe. Mas eu não me dispus a fazer o papel de legitimar isso com nenhum discurso político. Está errado, está errado. E, portanto, a minha visão de um país progressista é um país que começa com um pacto de integridade. Eu sou honesto, você é honesto. Portanto, o pacto de integridade, ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele só tem duas regras. No espaço público, não desviar dinheiro. No espaço privado, não passar os outros para trás. Essa é a grande revolução brasileira. E, portanto, eu não entrei na cadeia de solidariedade com as coisas erradas. Uma das afirmações que o senhor faz, costumeiramente, é de que, dada a inação da classe política, em alguns casos, cabe ao Supremo Tribunal Federal um certo papel de vanguardista iluminista, digamos assim, e o papel de empurrar a história. A sociedade brasileira está dividida em dois, né? Em dois grupos. Parece que não há mais centro, não há mais bom senso, mas se nós tivermos que empurrar a história, para qual dos dois lados nós empurraríamos? Essa é um pouco uma malversação das minhas ideias que eu leio aqui e ali. Eu sou convencido de que decisão política deve tomar quem tem voto. Portanto, eu sou um defensor do poder legislativo, defensor da ideia de que numa democracia política é gênero de primeira necessidade e tudo o que eu penso e faço é para fortalecer a política e nunca para enfraquecer a política, mesmo uma proposta de reforma política que eu elaborei no TSE é nessa linha. Portanto, é preciso desfazer essa compreensão totalmente equivocada de que eu sou um sujeito antipolítico ou que não gosta da política. Antes, pelo contrário. Acho que ela tem um papel decisivo na democracia. Porém, ao lado do papel do legislativo, existe um outro papel que é a interpretação constitucional. A decisão política fundamental tomada pelo povo brasileiro lá em 1988. E o papel de interpretar esta Constituição, este sim, é do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, como as Supremas Cortes em geral, tem dois grandes papéis na história dos povos democráticos: proteger os direitos fundamentais e defender as regras do jogo democrático. E esses são dois papéis que, aliás, o Supremo desempenha bem. O papel que jogou o Supremo Tribunal Federal no fogo das paixões políticas é uma competência criminal que eu acho que ele não devia ter. Se você quiser falar, nós podemos conversar sobre ela um pouco mais adiante. Na proteção da democracia e na defesa dos direitos fundamentais, aí sim eu acho que um tribunal pode e deve ser proativo. Como o Supremo foi, e acho que em boa hora, na questão das uniões homoafetivas, na questão da interrupção da gestação de fetos anencefálicos, na questão do rito do impeachment da presidente Dilma, ali havia uma quebra das regras do jogo democrático, porque as regras do impeachment iam mudando a cada capítulo de acordo com o alvedrio do então presidente da Câmara, e eu mesmo fui o relator desse caso. Eu acabei como relator para dizer, não, tem regra. Democracia não é assim, a vontade de alguém. E aí defendi que se aplicassem as mesmas regras que valeram para o impeachment do presidente Collor. Naquela ocasião, a opinião pública majoritariamente, 80% diziam as pesquisas, queriam o impeachment. Essa foi uma decisão impopular. E, portanto, eu não me movo por opinião pública, eu me movo pelo que eu acho que é certo. Não é nem o que eu acho que é certo, é pelo que a Constituição diz que é certo dentro da minha interpretação. Agora, a questão do iluminismo. E aqui, assim, a teoria constitucional vislumbra nas Supremas Cortes um papel que se chama contramajoritário, que é um papel muito importante, que é dizer às maiorias políticas que elas não podem tudo. Portanto, se as maiorias políticas abusarem do poder, restringindo indevidamente um direito fundamental, o Supremo vai proteger o direito fundamental contra as maiorias. Isso vale para a maioria religiosa também, para a maioria todo mundo, política, qualquer religiosa, qualquer maioria que seja. A Constituição existe para proteger os direitos fundamentais de todos,
inclusive e sobretudo das minorias, porque as maiorias se protegem. As minorias é que precisam da proteção da Constituição. Portanto, quando você declara uma lei do Congresso inconstitucional, diz-se que é contra-majoritário, porque o Supremo, que não é eleito, invalida um ato do Congresso cujo membro é eleito e cujos membros são eleitos e que supostamente representa a maioria. Esse era o papel tradicional. Eu tenho um trabalho que, enfim, foi publicado internacionalmente, é um debate mundial bacana, em que eu digo que tem dois outros papéis. Tem um papel representativo e tem também, por exceção, um papel iluminista. O papel representativo é muito óbvio, porque as Supremas Cortes, elas exercem eventualmente um papel de invalidar atos do Congresso, mas essa é a exceção, não é a regra. A regra é que os tribunais constitucionais correspondam ao sentimento social, e assim é em todo o mundo, e é assim que deve ser. Você tem que ser capaz de corresponder às expectativas da sociedade para se capitalizar, para tomar as decisões antipopulares quando você precise. Agora, se você repetida e persistentemente é incapaz de atender ao sentimento social, você se deslegitima. Porque numa democracia, todo poder é representativo. Ninguém exerce poder em nome próprio. Eu não exerço poder em nome próprio. O poder que o Supremo exerce é em nome e no interesse da sociedade. E se frustrar o sentimento da sociedade prolongadamente, ele vai ter problemas, ou pode ter problemas. Agora, o papel iluminista é o mais complicado, porque o papel iluminista ele é episódico, excepcional, ocorre em momentos em que é preciso dar um empurrão na história, para você mudar paradigmas que ficaram ultrapassados, que desrespeitam direitos fundamentais, mas que não têm apoio da maioria. Exemplo 1, Estados Unidos, decisão do Brown versus Board of Education em 1954, que impediu a discriminação racial nas escolas públicas, acabou com a segregação, crianças brancas e crianças negras. Não tinha maioria na sociedade americana, não tinha maioria no Congresso e a Suprema Corte fez valer em nome do direito fundamental daquelas crianças. Essa foi uma decisão iluminista, porque se dependesse da maioria, não passaria jamais. Na África do Sul, alguma coisa parecida aconteceu quando eles derrubaram a pena de morte que vitimava a população negra, sobretudo. Em Israel, a Suprema Corte proibiu a tortura, mesmo de, aspas, terroristas em situações extremas. A sociedade aceitava o que aceitava e a Suprema Corte diz que a tortura é inaceitável em qualquer circunstância. Portanto, há momentos em que você tem que tomar, em nome dos direitos fundamentais, decisões que avançam a história, porque se você depender das maiorias, a história fica emperrada. Essas são situações excepcionalíssimas. No Brasil, o caso típico foi das uniões homoafetivas. Não tinha maioria no Congresso, não tinha maioria na sociedade, mas ninguém há de discutir hoje, eu penso, salvo as pessoas que eu respeito, mas que têm uma convicção religiosa muito arraigada. E essa foi uma solução importante. O que vale a vida são os nossos afetos. Ninguém deve ser impedido de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo e ser respeitado. Por isso foi um avanço civilizatório. Mas, de novo, há riscos autoritários nessa competência. Portanto, ela tem que ser exercida com grande parcimônia. Uhum. Em matéria penal, onde aqui e ali o compadrio brasileiro se frustrou com a minha atuação, porque todo mundo imaginava que eu fosse advogado e que, portanto, eu devia ser parceiro em teses que não correspondem à minha convicção do que diz a Constituição. Eu fui, Márcio, o melhor advogado que eu consegui ser. E agora eu procuro ser o melhor juiz que eu consigo ser. Alguém tem a expectativa de que eu, como juiz, atuasse como advogado, está com as ideias fora do lugar. Agora, o Brasil estava acostumado a um padrão de leniência, de desrespeito à vida, à integridade física, ao patrimônio público, à probidade administrativa. Nós nos acomodamos com um patamar muito baixo. E eu faço coisas puramente razoáveis e de bom senso, e as pessoas chamam de punitivismo. Então, no caso de um senador, que eu mesmo votei pelo afastamento, foi gravado pedindo dinheiro, foi gravado dizendo quem ia buscar o dinheiro, foi gravada a entrega do dinheiro, foi gravado o agradecimento do dinheiro.
Eu vou fazer de conta que não vi? E dizer que isso está errado é punitivismo? Dizer que este tipo de extorsão é adequado? Ou, num caso também em que eu fui amplamente criticado, eu ouvi a gravação em que o braço direito do parlamentar dizia: olha, nós perdemos o ministério, mas ganhamos a prefeitura, então agora vamos tirar o dinheiro de lá. E eu, portanto, simplesmente não virei os olhos dentro da tradição brasileira de compadrio, de acomodação no andar de cima. São os parceiros de salão. Eu não sou parceiro de salão, eu sou juiz e, portanto, está certo, está errado, está errado. Ministro, com relação à união homoafetiva, nós recolhemos o depoimento e uma pergunta do advogado Anderson Pinheiro. Meu nome é Anderson Pinheiro, eu tenho uma união estável desde 4 de dezembro de 2005 e em 2017 eu consegui casar no civil. E essa decisão do STF de 2011 que viabilizou a união estável entre casais do mesmo sexo realmente repercutiu muito na minha vida e na vida de muitos brasileiros, muitas pessoas que sempre lutaram para regularizar essa situação. Qual o maior desafio que o STF enfrentou no julgamento? Por que o Supremo, a Corte Suprema, guardião da Constituição, teve que intervir para legitimar um direito que deveria já ser resguardado num Estado democrático de direito para todo mundo? Anderson, um pouco por temperamento, as coisas boas eu gravo na pedra e as ruins na areia, que é para o tempo apagar rapidamente. Eu não me lembro assim de nada particularmente negativo. Uma coisa que chamou a atenção foi como da proposição da ação, da propositura da ação, possivelmente em 2008, 2009, até o julgamento em 2011, como a percepção social do tema mudou e como nós fomos progressivamente conquistando apoio da opinião pública, a um tal ponto que o julgamento foi unânime, surpreendentemente unânime, apesar da linguagem corporal ali de uns 3 ministros, aqui falando como advogado, fosse de grande desconforto, a verdade é que foi uma decisão unânime. Foi um ano em 2011 que eu estava passando fora do Brasil, fazendo um sabático como visiting scholar em Harvard. Eu vim especialmente para fazer essa sustentação, foi uma das causas mais bonitas em que eu atuei como advogado. Agora, a segunda pergunta, por que isso foi resolvido no Supremo e não no Legislativo, tem a ver um pouco com aquela questão que eu respondi ao Márcio antes do iluminismo. Há algumas superações de preconceitos na vida em que você não pode contar com as maiorias políticas. A história da humanidade é a história da superação dos preconceitos. Mulheres, estrangeiros, índios, negros, gays, transgêneros, essas minorias, elas precisam contar com o apoio de forças iluministas que muitas vezes não dependem de votação majoritária. São situações excepcionais na vida, mas muito importantes, e por isso é que tem que ser feito no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. O Brasil não foi o único caso. Essas questões moralmente divisivas, mas que correspondem a direitos fundamentais, em muitas partes do mundo dependem mesmo do Supremo Tribunal Federal, que soube corresponder à demanda da história em relação a essa matéria. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, eu continuo conversando com o ministro Luiz Roberto Barroso. Estamos de volta com História e Justiça. Hoje eu recebo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ministro, sobre o julgamento da pesquisa com células-tronco embrionárias, nós colhemos uma pergunta da cientista Maiana Zatz, que eu queria que o senhor respondesse. Ministro Barroso, o senhor, como nosso advogado, teve um papel importantíssimo na defesa das pesquisas com células-tronco embrionárias e que foram aprovadas. E, a partir dessa aprovação,
Inúmeros laboratórios receberam verbas para fazer pesquisas com células-tronco e tivemos avanços muito importantes. Descobriu-se depois que a partir do sangue e da pele era possível reprogramar as células para elas terem o mesmo potencial das células-tronco embrionárias. E hoje a gente acredita que essas pesquisas vão poder revolucionar a medicina regenerativa, a construção de órgãos e até serem usadas para o combate de alguns tipos de tumores. A minha pergunta é, será que hoje seria possível a gente ter de novo aquela mobilização que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, mobilizando a sociedade com debates a favor e contra, né? Será que hoje seria possível ter isso de novo, né? E para debater assuntos relevantes para a nossa sociedade e para a saúde? Grande geneticista, cientista brasileira, a professora Baiana Zatz, foi, de fato, uma das cabeças por trás da ação em que se discutiu as pesquisas com células-tronco embrionárias, que foi uma ação muito singular por múltiplas razões. Primeiro, me deixa ter 2 linhas para explicar o que são células-tronco embrionárias. Nos casos de infertilidade conjugal, os casais recorrem à fertilização in vitro, em que você colhe o sêmen do homem e colhe os óvulos da mulher e faz a fecundação em laboratório. Você colhe uma quantidade maior de óvulos, é um procedimento mais complexo, e aí você fecunda 3 ou 4 óvulos que vai implantar no útero materno e os restantes você congela. Como há muita perda, quando um não vinga, você substitui utilizando o que está congelado. Mas em algum momento o casal consegue ter o filho ou os filhos que deseja, e aí há uma sobra de embriões fecundados, congelados, que o casal não quer mais, porque ele não quer mais filhos, e portanto aquilo ficava lá, enfim, sem um destino. E aí a legislação, veio uma lei e permitiu que aqueles embriões congelados, se os fornecedores do material genético concordassem, podiam ser utilizados nas pesquisas científicas. E como os embriões congelados têm estas células, que são as células que vão gerar todos os tecidos do corpo humano, havia e há ainda uma expectativa na ciência que a partir dessas pesquisas você consiga produzir tecidos, produzir células, produzir, enfim, soluções para doenças que, enfim, até hoje ainda não tem uma cura, desde paralisias, Parkinson, enfim, eu já não me lembraria de todas, mas havia uma lista relevante de doenças. Portanto, é uma fronteira importante da medicina, que é a medicina regenerativa, que depende desse tipo de pesquisa. Porém, como envolve embriões congelados, há uma questão ética, há uma questão, inclusive, religiosa, de saber se você pode ou não, porque quem entende que existe vida desde o momento da fecundação, entende que você não pode utilizar esses embriões. Essa foi a tese do Procurador-Geral da República: proibir as pesquisas com células-tronco embrionárias, porque você estava destruindo embriões e, portanto, estava destruindo vidas em potencial. A verdade, no entanto, é que aqueles embriões congelados não iam ser implantados em útero algum. Até surgiu uma ideia um pouco fantasiosa de fazerem adoções de embriões congelados. Se alguém quiser fazer adoção e quiser ajudar o mundo, adota uma criança pobre e não um embrião congelado. Portanto, a discussão no Supremo era uma discussão sobre a legitimidade ou não das pesquisas com células-tronco embrionárias. Gente, qual era, ministro? O argumento de quem queria que fosse inconstitucional era dizer: essa é vida em potencial, você não pode destruir vida. O argumento contraposto é de que aquele embrião congelado está condenado ao descarte. Você vai jogar ele no lixo. Pode ser hoje ou pode ser daqui a 500 anos. E, portanto, é muito melhor destino para a humanidade você permitir que ele seja utilizado para pesquisas que vão salvar vidas, do que por uma crença respeitável, mas que eu acho que não deveria prevalecer, você manter aquilo indefinidamente. Porque a posição da Igreja Católica, respeitável como seja,
é contra a própria fertilização in vitro. Portanto, era contra o momento anterior. Se você quiser voltar, é contra a pílula anticoncepcional. Portanto, a gente tem que respeitar esses dogmas e essas convicções, mas no Estado laico você tem que se mover por outro tipo de racionalidade. Quem quiser militar nessas convicções tem todo o direito, mas você não pode impor por lei convicções religiosas a todos. A ideia de laicidade é essa. A laicidade não é contra a religião. Eu sou um defensor da liberdade religiosa e uma pessoa que respeita profundamente a religiosidade das outras pessoas. Só acho que isso não deve valer no espaço público. Portanto, no espaço público, o Estado tem que ser laico. Foi essa a tese que prevaleceu. E a gente fugiu do debate sobre qual é o momento em que começa a vida, porque esse é um debate que não tem solução. Essa é uma questão de fé. Essa é uma questão da convicção filosófica de cada um. E, portanto, eu acho que o Estado não deve interferir nisso. O papel do Estado é assegurar que cada um possa viver a sua convicção. Essa é a ideia de liberdade num Estado democrático. E, portanto, se você é religioso, você vive a sua, e se a pessoa, para este fim, não é religiosa, ela vive a dela. Foi uma votação muito difícil. E nós ganhamos por 6-5. E eu diria que foi um dos momentos mais bonitos da minha relação antiga com o Supremo Tribunal Federal, porque o plenário estava cheio de cadeirantes, que são pessoas que têm a expectativa de que o avanço da medicina possa trazer solução para essa incapacitação que eles sofreram. Portanto, quando acabou o julgamento, a vibração daquelas pessoas foi particularmente emocionante. Eu acho que o debate público ilumina a vida de um país, debate público de qualidade, com respeito ao outro, com respeito à diferença. Eu sou um sujeito kantiano. Eu acho que tudo que é certo, justo e legítimo algum dia vai prevalecer no espaço público. Portanto, eu sou um fã do debate público e acho que as audiências públicas proporcionam isso. A ministra Rosa Weber recentemente fez uma belíssima audiência pública sobre a questão da descriminalização do aborto, em que se ouviram todas as opiniões, assim, um momento bonito da história do Supremo. A democracia tem espaço para todo mundo que seja capaz de respeitar a posição do outro. Portanto, eu sou um entusiasta do debate público. Aliás, é por isso que eu estou aqui. Falando em debate público, o que o ministro Luiz Roberto Barroso diria ao advogado Luiz Roberto Barroso, que advogou para o cidadão italiano Cesare Battisti, com relação específica aos crimes pelos quais ele foi condenado na Itália? O senhor, como advogado do cidadão Cesare Battisti, disse que era ilegal e ilegítima e uma vingança de um Estado contra um cidadão com mais de 60 anos. O senhor não diria que os crimes que ele cometeu na Itália, ou pelos quais ele foi condenado na Itália, não são tão feios quanto aqueles crimes cometidos aqui na Caixa Econômica Federal e na Petrobras? Essa é uma história relativamente mal contada e relativamente mal compreendida, porque ela se perdeu um pouco do imaginário das paixões políticas. O Estado brasileiro deu refúgio ao Cesare Battisti, que é equiparável a asilo político ao Cesare Battisti. Quando você dá asilo político a alguém, esta questão deixa de ser criminal e passa a ser uma questão de direitos humanos. E aí eu me interessei, ele tinha apoio de um grupo de intelectuais franceses, o Bernard-Henri Lévy e a escritora Fred Vargas, que foi quem me procurou. E aí, deixa eu lhe dizer como eu vejo essa questão. O Cesare Battisti participou da luta armada na Itália na década de 70. E ele participou, ou foi acusado de ter participado, o grupo dele, de operações em que morreram 4 pessoas. Eles todos foram levados a julgamento e o Cesare, num primeiro julgamento, não foi condenado por nenhuma das 4 mortes. Outras pessoas foram condenadas, ele foi condenado por participar de um grupo subversivo.
ele cumpre parte da pena e depois se asila na França. François Mitterrand dá asilo político ao Cesare na França porque a França dava asilo político aos militantes da esquerda armada italiana que tivessem abandonado a luta armada. Até que muda o regime político da França. Vence o Jacques Chirac, ganha um governo de direita, e aí ele recebe um aviso, digamos assim, de que a Itália vai pedir uma nova extradição dele, porque a primeira extradição o governo do Mitterrand tinha recusado. Quando ele sabe que vai ser extraditado, ele se refugia no Brasil. E aí, Márcio, quando ele é preso no Brasil e depois obtém refúgio, nós já estávamos em 2009, 2010, já havia passado muito mais de 30 anos da luta armada italiana. E, portanto, você estaria punindo 30 anos depois um escritor completamente não perigoso por fatos que no Brasil já haviam sido anistiados. Eu era advogado, não era juiz. Teses ótimas, teses perfeitamente defensáveis. Um homem que não oferecia mais risco, cujo julgamento na Itália, o segundo, era muito nebuloso de que tivesse havido devido processo legal, que era exibido como um troféu. A volta dele era o governo Berlusconi. Era exibido como um troféu político pela direita. Vamos trazer esse esquerdista assassino para cá. Portanto, era uma causa que envolvia teses que eu considerei perfeitamente defensáveis por fatos ocorridos numa fase da história da humanidade em que as questões se colocavam de uma maneira diferente. Eu defendi com grande conforto e prevaleceu, enfim. Depois, os desdobramentos foram outros, mas assim, eu não tenho isso na minha conta negativa, não. E depois eu era advogado, e o advogado tem uma vantagem sobre o juiz. O advogado só precisa julgar a causa uma vez, quando ele aceita. Depois que ele aceita a causa, ele tem que defender, ele tem o dever de defender até o fim o direito do seu constituinte nos limites da lei e da ética. O juiz, sobretudo em matéria penal, você tem que ter em conta os direitos fundamentais do acusado, que são muito importantes, e é uma área em que o risco de abuso é muito grande, portanto o juiz tem que estar atento. Mas eu também sou o guardião da próxima vítima. E, portanto, a vida do juiz é mais difícil, porque você tem que se dividir entre valores que são relevantes, os direitos fundamentais do acusado, mas eu preciso evitar também, faz parte do meu papel, o próximo homicídio, o próximo estupro, o próximo sequestro. Portanto, essa é uma conta que eu faço na minha jurisdição. Qual é a probabilidade de que esta pessoa vai fazer de novo? E esta variável é nova na minha vida, nova de 6 anos. Portanto, eu fui advogado muitos anos. A gente na vida deve cumprir com alegria as missões que o universo nos dá, de modo que eu sou um juiz que cumpre feliz a minha missão. Mas, sob esse aspecto, a vida do advogado é melhor e mais fácil, porque você não tem dilemas éticos, porque você tem o dever de defender o seu cliente. O juiz, ele tem que defender direitos fundamentais, tem que proteger a próxima vítima e tem que dar satisfações mínimas à sociedade, porque o grande papel do direito penal é o que se chama de prevenção geral. É a pessoa não delinquir pelo temor fundado de que, se cometer o delito, vai ser punida. E, portanto, um Estado que não é capaz de punir com proporcionalidade, devido processo legal, mas com eficiência, o direito penal não cumpre esse papel de prevenção geral, porque as pessoas não temem. E aí você aumenta a quantidade de crimes. Portanto, um sistema punitivo que, respeitado o devido processo legal e com proporcionalidade, funcione bem, ele não aumenta o encarceramento, ele diminui o encarceramento, porque ele diminui a criminalidade. Essa é a convicção e é um dos
é uma das ideias centrais do meu pensamento em matéria penal, um direito penal moderado, sério e igualitário. Igualitário, então, no Brasil, é a minha maior dificuldade, porque nós ainda vivemos uma cultura de desigualdade, de gente que acha que está acima da lei e de gente que, infelizmente, está abaixo da lei. A passagem do professor Oscar Vilhena, em que ele diz: o Brasil tem uns que são imunes de tão ricos e outros invisíveis de tão pobres. E eu tenho uma visão totalmente igualitária da vida e, portanto, trato com seriedade e sem concessões a criminalidade dos ricos também. E com alguma flexibilidade a dos pobres, tipicamente a de drogas, porque eu acho que a política de drogas do Brasil é um desastre. Perfeito. Para concluir, nós recolhemos o depoimento sobre a interrupção da gestação de fetos anencefálicos. Ao ingressar com a DPF, a CNTS tinha o objetivo de buscar para as mães e para as trabalhadoras da saúde a segurança jurídica necessária. Era impossível a gente continuar naquela situação, vendo as mulheres num estado de sofrimento muito grande, né, tendo que gerar um filho que sabidamente não ia sobreviver. Sabe-se que, segundo a ciência, que um filho anencéfalo não chega a 1 minuto de vida após o nascimento. Então nós precisávamos dessa segurança jurídica e acho que nesse sentido a DPF, o resultado da DPF, trouxe tranquilidade para as mães que podem, a partir de agora, realizar o procedimento com segurança clínica, com segurança jurídica, tanto para ela quanto para os profissionais da área da saúde. Pois então, esse é o caso da anencefalia, Valdilei, foi um dos casos, eu penso, emblemáticos que o Supremo julgou e em que eu tive a possibilidade de atuar. Havia uma dificuldade íncita ali, que é tudo que envolve interrupção de gestação no Brasil tem a delicadeza de tocar no sentimento religioso das pessoas. E o problema do sentimento religioso é que ele é fundado em dogmas e, portanto, você não consegue ter uma superação racional de uma determinada ideia, porque é uma fé. E, portanto, foi um debate que nós conseguimos também trazer ao Supremo e levar à sociedade. Qual é a hipótese? O que é um feto anencefálico, sem muitas tecnicalidades? A gestação é uma hipótese em que o feto se forma sem a calota cerebral e, portanto, quando a gestação termina, o cérebro não se formou e não há nenhuma viabilidade de vida extrauterina sem a formação do cérebro. Qual era o problema? É que o diagnóstico era feito no 3º mês de gestação, através de um exame. E aí, muitas mulheres, compreensivelmente, sabendo que estavam grávidas de um feto que não era viável, queriam interromper a gestação. Isso dependia, no entanto, para que o Sistema Único de Saúde realizasse o procedimento de uma autorização judicial. Alguns juízes davam a autorização judicial, outros não davam autorização judicial, e quando algum juiz dava, em certos casos, um grupo de militantes religiosos entrava com ações na justiça, no tribunal, para impedir a realização do procedimento. Portanto, havia uma insegurança jurídica e um enorme sofrimento por parte dessas mulheres. E, portanto, a ANIS, que era conduzida pela professora Débora Diniz, eles me procuraram no Rio e nós concebemos, então, esta ação, que foi a DPF 54, a ação, arguição de descumprimento de preceito fundamental, com algumas teses, eram basicamente três teses. Primeiro, o feto que se forma sem cérebro não deve ser considerado um ser vivo. A segunda tese o Código Penal prevê 2 exceções em que ele permite a interrupção da gestação e não criminaliza o aborto: estupro e grave risco de vida para a mãe.
Então, nós sustentamos que esta possibilidade, no caso de feto inviável, só não estava previsto no Código Penal de 1940, porque não havia condições técnicas de fazer esse diagnóstico. Mas interromper a gestação no caso de feto anencefálico era menos até do que no caso de estupro, porque no caso de estupro o feto tinha viabilidade de vida extrauterina e ainda assim a legislação permitia a interrupção da gestação. E a terceira tese, que eu até considerava a melhor, é que, e mais ampla, é que viola a dignidade da mulher como ser humano, obrigá-la a permanecer grávida por 6 meses do filho que ela não vai ter, sofrendo todas as mudanças físicas e psicológicas pelas quais passa uma mulher durante a gestação, sabendo que ela vai sair da maternidade não com um berço, mas com um pequeno caixão. Portanto, era uma situação que para a mulher que não queria, não era obrigatório, era equiparável à tortura. Você sentiu o seu corpo a cada dia mudando, um ser se formando dentro de você, você se apegando e aquele ser não vai viver. Portanto, essa mulher tinha que ter o direito de não querer passar por este sofrimento. Também foi um caso muito difícil, o ministro Marco Aurélio foi o relator, ele deu a liminar num primeiro momento, a liminar foi cassada, houve muita pressão, eu mesmo estava despachando com o ministro Carlos Aires, que havia sido o relator do caso de uniões homoafetivas, meu amigo querido, um juiz progressista, e enquanto eu conversava com o ministro Carlos Aires, próximo do julgamento, o computador dele recebia aquele som de e-mails chegando repetidamente, que eram milhares de pessoas do país inteiro, a pedido das igrejas se manifestando contra, para que se votasse contra. E, portanto, foi um caso difícil, se não me engano, a votação foi 7-4, porque, de novo, havia a questão do sentimento religioso, interrupção da gestação. A minha convicção muito profunda é que as pessoas devem ter o direito de viver as suas convicções. E, portanto, as pessoas religiosas têm o direito de não fazerem, têm o direito de pregarem contra e de quererem que os seus fiéis não façam. Mas acho que quando você criminaliza quem pensa diferente, você cria um universo de intolerância, porque eu não aceito que você seja diferente de mim. Então, a minha convicção num Estado laico é que o Estado não tem o direito de mandar o juiz, o promotor ou a polícia obrigarem uma mulher a ficar grávida do filho que ela não quer ter. O senhor julgou casos muito importantes aqui no Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a restrição do foro privilegiado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, não só esse caso, mas como o Supremo Tribunal Federal tem mudado o senhor, a pessoa do professor Luiz Roberto Barroso. Olha, eu precisaria de muito tempo para responder. A essência das pessoas, efetivamente, não muda. Mas a sua relação com o mundo, evidentemente, muda. E muda desde o primeiro momento, Márcio. Eu me lembro logo depois que eu tinha um blog antes de entrar no Supremo, chamava-se Direito, Música e Poesia. E eu adorava o meu blog. Domingo eu alimentava o blog com músicas, com coisas que eu me interessava. Uma das músicas que havia no blog, eu tinha ajudado um amigo numa questão na vida dele, há um tempo atrás. Esse meu amigo era músico, compositor, ele fez uma música para mim, me agradecendo. Uma música me agradecendo falava bem de mim, né? Natural. E aí, dentre as músicas que tinha no meu blog, tinha essa música que o meu amigo tinha feito. E aí eu leio, dias depois de ter sido nomeado, não tinha nem passado na sabatina, a coluna do Hélio Gaspari, que é um grande jornalista. E aí o Hélio, com aquele estilo dele, dizia assim, agora eu o conheço, enfim. Mas ele dizia assim, agora que o doutorzão já chegou onde queria, pode parar com essas coisas de fazer autoelogio no seu site. Eu fiquei devastado quando eu li aquilo. E foi um sinal, assim, de que a minha vida tinha mudado. Você vira uma pessoa pública, você passa a ser um símbolo de poder
e você passa a ser vidraça. Mesmo que você fosse estilingue antes, a partir daquele momento você vira vidraça. Naquele momento eu descobri a minha vida mudou. Aí o meu site saiu música e poesia, hoje em dia só tem decisões e artigos, assim, ficou menos colorido do que era antes. Então, a primeira mudança é que você passa a ter exposição pública. Eu acordo todas as manhãs e uma das coisas que eu faço é dar uma olhadinha no clipe para pensar, meu Deus, o que estão falando de mim hoje? É uma sensação estranha. Assim, o telespectador, assim, o cidadão não pessoa pública, imagine o que é você todo dia acordar e dizer assim, o que estão falando de mim hoje? E às vezes falam coisas terríveis. Enfim, então você vai mudando assim, o couro vai engrossando um pouco de você conviver com a crítica justa, crítica injusta, crítica falsa, crítica verdadeira. Eu acho que a principal mudança é a exposição pública, eu diria. A segunda é essa que eu te falei. A vida do advogado é a vida de quem tem lado. E a vida de juiz é a vida de quem tem que olhar para todos os lados e encontrar um ponto de equilíbrio. É mais difícil, é um pouco mais complexo. Terceiro, o Supremo tem uma imensa e pavorosa competência criminal que eu acho que não deveria ter. Eu detesto a minha competência criminal, detesto ter esse poder de prender ou de não prender uma pessoa. Nunca tinha feito isso antes na minha vida, eu nem era advogado criminal, e, portanto, eu faço porque faz parte do meu papel e a gente deve cumprir da melhor forma, por tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Eu cumpro o melhor que eu posso. Você pode até não gostar, mas é o melhor que eu consigo. Mas eu, se pudesse, não teria esse papel de juiz criminal e acho que o Supremo não devia ter. E por essa razão, inclusive, mas não só por essa, eu votei pela redução drástica do foro privilegiado e acho que também uma inundação de habeas corpus aqui, de questões que não deveriam chegar aqui. Portanto, muda a sua rotina, eu não tenho honorários no final do mês, o salário é mais contado, mas, assim, graças a Deus, eu já vivi uma época da minha vida em que eu fazia mais coisas pro bono, eu já estava mais para me aposentar ou diminuir o ritmo do que para entrar nesse olho do furacão em que eu me meti. Aqui, apesar de ser um privilégio servir ao país. O Supremo vive e sofre muitas críticas. E era impossível que não fosse assim, Márcio, porque o Supremo é chamado a arbitrar conflitos, primeiro, conflitos gerados nos outros vértices da Praça dos Três Poderes, e segundo, conflitos que são muito divisivos na sociedade. E, portanto, como você não consegue agradar a todo mundo, nem deve tentar agradar todo mundo, eu acho que o Supremo está sujeito a críticas, como deve estar, críticas construtivas, críticas destrutivas. A vida pública tem que ser feita de um certo estoicismo, de uma certa resignação de você ser criticado, justa ou injustamente. Eu mesmo, nas minhas posições internas, tenho posição crítica em relação a julgamentos do Supremo. Tanto exposição pública, esta busca permanente de equilíbrio e lidar com questões que dividem a sociedade, eu diria que são pontos importantes da vida de um juiz. Mas tenho sobrevivido até aqui. Privilégio é tê-lo em nosso programa. Eu concluo agora a História e Justiça e deixo o senhor com as últimas palavras. Não, primeiro te agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui. Na verdade, Márcio, assim, a vida me proporcionou o privilégio de servir ao país. E eu tenho feito isso já há 6 anos, muito aplicadamente,
com a libertação que é não ter nenhum outro interesse, não ter nenhum outro propósito na vida que não seja fazer bem o meu papel e ajudar a construir um país melhor e maior, com integridade, porque eu acho que é um ponto importante, com um sistema de justiça que funcione e com o enfrentamento da desigualdade. Eu acho que o Brasil não conseguirá se tornar um país verdadeiramente desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que nós praticávamos aqui, com um sistema de justiça que ainda não tem o funcionamento que a gente precisa que ele tenha e com os níveis de desigualdade que nós temos. Mas acho que dentro da Constituição, dentro das leis, com idealismo e com patriotismo, se nós enfrentarmos esses pontos, o Brasil é uma proposta alternativa de civilização para o mundo, assim, multicultural, multirracial, alegre, uma gente bonita. Portanto, eu vivo apaixonado pelo Brasil e aqui é uma forma de servir a ele. Muito obrigado, ministro.